vou te ensinar a fazer os famosos Flying Geezes, ou voo dos gansos. Vou te dar o passo a passo para fazer 4 de uma vez e algumas dicas para o seu Flying Geese ficar perfeito. Olá, eu sou a Lu Sancho e hoje nós vamos colocar os nossos gansos para voar. Você pode fazer imensos trabalhos com esse bloco. Ele está na base de vários blocos tradicionais do patchwork, mas ele também é muito usado sozinho. Aqui no vídeo eu vou usar polegadas porque é o que eu uso normalmente. Para começar, você vai precisar de um quadrado grande e 4 quadrados menores. Sempre é bom lembrar que o grande, no final, vai ser o ganso e os pequenos vão ser o equivalente ao céu. Nesse caso, eu quero que os meus Flying Geezes, que os meus blocos finais tenham 4x2, quando eles já estiverem aplicados na minha colcha ou no trabalho que eu for fazer. Então, ele tem que terminar aqui com 4,5 por 2,5, no meu caso, o tamanho que eu escolhi para o meu trabalho. Então, para fazer um bloco de 4x2, eu vou precisar de um quadrado grande de 5,3 e 4 pequenos de 3,1 cada. Lembrando que a fórmula para fazer esse cálculo vai estar na descrição do vídeo. Bom, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou deixar 2 desses quadrados aqui de lado e vou trabalhar primeiro com o quadrado grande e 2 pequenos. E eu vou virar direito com direito e colocar um em cada diagonal. Assim. E aí, eu vou pegar um lápis e vou traçar uma linha nessa diagonal. E aí, aqui, eu vou alfinetar, vou para a máquina e vou costurar com 1/4 de polegada de um lado e de outro. O que eu gosto de fazer? Como o Flying Geese, ele é um bloco que ele precisa de uma precisão bem grande da margem de costura, o que eu costumo fazer? Eu já venho aqui nesse risco que eu fiz e adiciono aqui 1/4 de polegada de um lado e do outro. E agora eu vou levar para a máquina e vou fazer a minha costura. Bom, como eu fiz a marcação da margem de 1/4 de polegada, eu vou costurar em cima das linhas. Se você preferir não fazer essa marcação extra, você pode também fazer só a central e colocar uma margem de costura certinho de 1/4 de polegada. E aqui eu coloquei uma linha colorida para ficar mais fácil a visualização. Bom, agora que já está devidamente costurado, eu vou vir com a minha régua e vou cortar na linha que eu tracei. E agora, eu vou pro ferro e vou passar de forma que fique essa carinha de raposa. Na hora de passar, eu particularmente prefiro tombar a costura.
Bom, voltamos do ferro, já a carinha de raposa já tá passadinha. Aí nós vamos pegar aqueles quadradinhos que a gente tinha deixado de lado e vamos fazer a mesma marcação que a gente fez para fazer essa costura, a gente vai fazer aqui. E aí eu vou mostrar para vocês uma reguinha, uma outra possibilidade mais rápida de fazer esses riscos, que é com essa reguinha aqui, que ela tem uma canaleta central e 1/4 de polegada para um lado e 1/4 de polegada para o outro. Então você pode colocar o vão central bem no biquinho do quadrado e traçar dos dois lados e já fica pronto. Então esse eu vou fazer assim, mas pode fazer dos dois jeitos, não tem problema nenhum. E agora nós vamos pegar a nossa carinha de raposa e vamos colocar aqui e aqui e vamos voltar para a máquina e costurar, nesse caso aqui, nessas linhas. Quem fez só a linha central, 1/4 de polegada para um lado e 1/4 de polegada para o outro. E aqui eu vou novamente costurar nas duas linhas. Bom, já fiz a costura nos dois lados, agora nós vamos cortar ao meio. E pronto, nós já temos os nossos 4 flying geese. Agora ir pro ferro e passar e voltar para aparar. Bom, agora nós vamos aparar o nosso bloco. Eu gosto de sempre fazer um vinco aqui, marcando o meio do bloco. Mas para que a gente consiga enxergar melhor com a câmera, eu vou riscar com uma canetinha que sai com água. Então, eu venho aqui, acho o meio. Faço um risco bem forte só para lembrar que eu quero esse bloco finalizando aqui com 4,5 por 2,5, que quando ele estiver aplicado no meu projeto ficará com 4 por 2. Então ele precisa ter 4,5 por 2,5. 4,5, o meio vai ser 2,25. Então eu vou posicionar a minha régua de forma a que o 2,25 fique aqui nesse risco.
Só que primeiro eu vou virá-lo ao contrário. A gente precisa colocar a nossa régua de forma que a medida de metade do bloco precisa ficar em cima da linha que eu tracei. Então, aqui no meu caso, 2 1/4. A outra coisa que eu preciso saber é se aqui embaixo sobra 1/4 de polegada. Aqui depois da pontinha do bloco, precisa sobrar 1/4 de polegada. Outra coisa que a gente precisa ver é se tem tecido sobrando nas laterais que a gente vai, depois, quando virar o bloco, aparar. Então, meu bloco vai ter 4,5 por 2,5, então tem tecido que sobre aqui. E a última coisa que a gente precisa observar é se a pontinha aqui da sua régua está exatamente entre os dois tecidos e se aqui desse lado a medida final do seu bloco está encostando exatamente também na divisão entre os dois tecidos. No meu caso aqui, o 4,5 está exatamente na divisão dos tecidos. E aqui também. Então, eu já posso aparar esse lado do meu bloco. Pronto. Agora eu vou virar ele ao contrário para aparar esse lado. E agora é bem mais fácil. Eu só vou procurar aqui o 4,5 por 2,5 e colocar aqui no cantinho. Sempre lembrando de confirmar que ele tá certinho aqui, ó, no meu caso 4,5 por 2,5, e se a pontinha aqui está exatamente na divisão dos tecidos. Aqui, ó. E agora eu aparo novamente. E pronto, meu bloco está aparado, com as pontinhas todas salvas. E quando eu colocar um novo bloco aqui, ele não vai comer essa pontinha do meu ganso. Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que, assim, existem algumas ferramentas que facilitam na hora que a gente vai aparar os nossos blocos. Há várias réguas no mercado, réguas para flying geese, que auxiliam nesse corte, nesse processo do aparar o flying geese. Eu vou mostrar para vocês como é com a que eu tenho em casa. A que eu tenho é esta, então a gente coloca aqui, no caso desta, é assim, a gente coloca aqui na linha tracejada, ela já poupa aqui 1 polegada aqui em cima, então a gente não precisa ficar de olho nisso. A gente vem aqui. Corta. Vira a régua do outro lado e vira o bloquinho do outro lado. Coloca aqui de novo na medida certa. Para esse tamanho de bloco. E o nosso bloco está aparado. E aí, o que vocês acharam dos flying geese ou o voo dos gansos? Fala aqui nos comentários e aproveita, deixa um like e se inscreve no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer muitos quilts cheios de flying geese. E lembrando sempre que o importante é fazer.
E que mais vale feito do que perfeito. Tchau, tchau!